Se você acha que o Copilot é apenas um botãozinho que apareceu no seu Windows que responde perguntas por inteligência artificial, esse vídeo vai mudar um pouco o seu conceito sobre a inteligência artificial da Microsoft. A Microsoft acabou de turbinar o Copilot e agora ele é um agente de inteligência artificial que vai transformar a maneira como você trabalha, como você interage com a máquina, como você lê seus e-mails, como você usa aplicativos de texto, de PowerPoint, de planilha. E nesse vídeo eu quero te mostrar os principais recursos desse novo Copilot integrado aos aplicativos da Microsoft. Bora lá! Muito provavelmente você já conhece o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, tem muitas inteligências artificiais por aí no mundo afora, né, para você poder utilizar no seu smartphone e no seu computador, mas o Copilot é a inteligência artificial da Microsoft que está integrado no sistema do Windows. E a princípio ela era uma inteligência artificial meio que padrão, onde você faz perguntas ali, pesquisas, gera algumas imagens, mas a partir das últimas atualizações a Microsoft integrou o Copilot ao Microsoft 365 e agora tudo que é aplicativo de produtividade da Microsoft, você pode pedir auxílio do Copilot, seja no seu e-mail pelo Microsoft Outlook, seja pelo Word, seja no Excel, seja no PowerPoint, até o Teams tem o Copilot que é inteligência artificial. E olha, ele consegue integrar todos os aplicativos ao mesmo tempo. E a primeira coisa interessante sobre o Copilot é que você pode escolher a maneira como ele pensa. Sim, então estou com o aplicativo aberto aqui no meu VivoBook S14, que é um notebook preparado para inteligência artificial, viu? É um notebook da ASUS com processador Intel Core Ultra 7 Série 2, que tem a NPU, que é essa Neural Processing Unit, essa unidade de processamento neural focada em processamento de inteligência artificial. Então ele é excelente, ele é preparado para IA. E eu tô com o aplicativo do Copilot aberto aqui, e a primeira coisa é que você pode escolher aqui a maneira como ele vai pensar. Então você tem aqui o Think Deeper, ou seja, ele pensa um pouquinho a mais no que ele vai te responder, demora um pouco a mais, cerca de 30 segundos ali, para você poder ter uma resposta mais profunda. O Smart usa o novo o ChatGPT-5, né, o GPT-5, que realmente é a versão mais atualizada do ChatGPT, para você ter ali uma resposta um pouco mais inteligente. Então ele usa até meio que um atalho para o ChatGPT dentro do aplicativo de IA do Copilot da Microsoft para te entregar uma resposta um pouco mais concreta. Depois tem o Estude e Aprenda, onde ele usa aqui o aprendizado guiado em vez de respostas rápidas. Então dá para você usar ele como um professor para qualquer tipo de coisa que você queira estudar, seja um idioma novo, seja uma matéria específica na escola, no seu curso, você consegue usar ele como um professor, por exemplo. A gente tem a pesquisa profunda, onde ele demora pelo menos 10 minutos fazendo uma pesquisa realmente na internet, em outras páginas, para te trazer ali um conteúdo mais robusto sobre algo que você esteja procurando, pesquisando, o que ajuda bastante nos seus exercícios ali de faculdade e da escola, de curso. E por fim, a pesquisa, que ele traz ali respostas com referências aprimoradas. Então você pode escolher a forma como o ChatGPT vai pensar para você ter a melhor resposta para o tipo de pesquisa, de pergunta que você tem para ele. E uma coisa interessante é que o Copilot também pode criar imagens para você. Então, por exemplo, até abri aqui o Copilot e falei, você pode criar imagem? Só para tirar a dúvida, né? Ele falou, sim, eu posso criar, você pode escrever o texto que você quer e eu crio. Então, crie uma imagem de um rapaz em um cenário para um vídeo do YouTube com uma placa escrito admirável mundo incrível. Vamos ver. E aí eu coloquei cria, escrevi errado, né? Cire uma imagem. Mas mesmo você escrevendo errado, né? Porque, gente, eu digito errado toda hora. Ele consegue entender que eu escrevi errado e falou assim, tá bom, burrão, vamos lá, entendi o que você tá escrevendo, eu vou criar pra você. Bora ver o resultado. Bom, a nossa imagem tá pronta, obviamente que ele pegou uma pessoa padrão, num fundo padrão, segurando uma placa admirável mundo incrível, mas acho que ele entendeu que era para fazer meio que uma thumbnail de vídeo, né? Mas eu poderia subir uma foto minha aqui e falar assim, olha, com base nessa imagem, uma foto minha, cria uma coisa assim, utilizando esse cenário, não sei o que, com isso de fundo. Então dá para você criar várias imagens utilizando o próprio aplicativo do Copilot. Mas o mais legal e mais atual é o Copilot 365, é o Microsoft 365 com o Copilot. Então eu tô com o M365 Copilot aberto aqui, e a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que sim, gente, como o Microsoft Office 365, né, que é o pacote ali de aplicativos de produtividade da Microsoft é pago, esse sistema também é pago. Então para você utilizar o Microsoft 365, para utilizar o Copilot ali dentro, você tem que pagar R$ 51 por mês, a partir de R$ 51 na data desse vídeo, né, que pode
encarecer ou baratear, e aí tem o plano família, tem o plano anual, que você vai conseguindo pegar valores melhores e condições melhores. Mas uma coisa interessante é que aqui você pode fazer tudo, então dá para você pesquisar. Então, por exemplo, eu tenho todos os meus arquivos aqui de texto, de foto, de planilha, e dá para você fazer uma pesquisa ali com inteligência artificial em cima desses arquivos. Talvez não seja o título do arquivo, mas dentro daquele arquivo tem um termo que você utilizou e fala, putz, eu precisava procurar um roteiro que eu escrevi, que eu falei tal termo, e você escreve lá e ele consegue ler dentro dos arquivos e descobrir que naquele texto, por exemplo, do VivoBook S14 tinha um termo específico para você lembrar que você precisava usar. Então isso é muito interessante. No chat, obviamente, você abre um chat ali para você conversar com o Copilot, para você poder fazer, meio que conversar com o seu assistente para poder abrir os seus aplicativos. E aqui você tem tanto os notebooks, que são essas notas para você poder conversar com o Copilot para ele poder organizar para você, como a criação. Então eu posso criar imagem, projetar um cartaz, e aqui tem algumas imagens que eu posso explorar. Tudo isso criado por inteligência artificial. Então, o estilo de imagem que eu quero criar. Então, por exemplo, descreva a imagem que você quer criar. Um rapaz atrás das câmeras com uma placa do admirável mundo incrível. Olha lá, ele até me ajuda a corrigir. Me ajuda muito que tá. Ok. Aí eu posso escolher aqui, ó. Estilo. Eu quero estilo de anime. Eu quero uma cor. Eu quero uma paleta de cor um pouco mais assim. Eu quero ele quadrado, retrato, largura. Eu quero ele no modo largura, que é tipo uma thumbnail. E aí você vai lá e coloca em criar. E aí a partir dali ele vai criar essa imagem com essas pré-definições que você escolheu. Então dá para você escolher o estilo artístico, a imagem. Então você vê que ele já é um pouco mais completo ali em relação a atalhos do que o próprio aplicativo Copilot, dentro do M365 Copilot. Então, como vocês podem ver, ele criou para mim uma imagem aqui com um rapaz segurando um cartaz do Admirável Mundo Incrível atrás das câmeras, né? Então ele tá aqui muito bonitão, muito legal. Agora ficou um pouco mais parecido comigo, né? Sou metade japonês. Brincadeiras à parte, nós temos aqui então acesso a outros aplicativos do Microsoft 365 e todos eles integrados com o Copilot. Então o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, que é o aplicativo de e-mail, o OneDrive, todos os aplicativos agora estão integrados com o Copilot. E qual é a grande diferença? Cara, o Copilot ele funciona como um grande assistente dentro do aplicativo para você. Então sabe aquela coisa, putz, eu tô sem ideia para criar uma coisa, aí o Copilot vai lá e te dá sugestões de ideia, e você começa a conversar com ele para fazer um brainstorm e criar a ideia do que você precisa. Eu preciso criar um texto numa formatação específica. Toda essa parte manual que você gastava antigamente, que você tinha que ter o conhecimento para poder trabalhar com a ferramenta, agora a inteligência artificial ela faz para você. Sabe aquela coisa, eu não sei trabalhar com planilha, porque nessa planilha tem uma fórmula XYZ que eu tenho que saber como faço para somar a tabela com o campo. Gente, o Copilot faz tudo isso para você. Então, se até planilhas antigas ali que você quer transformar em gráfico, simplesmente com o Copilot 365 do seu lado, você pode pedir, olha, essa planilha aqui eu quero que você analise e transforme em um gráfico para mim. Ele consegue analisar e criar uma página a mais ou uma categoria a mais embaixo da sua planilha, mostrando esse gráfico. O próprio PowerPoint mesmo também tem uma opção que você escolhe, você escreve o seu texto e fala assim, putz, eu quero que seja um pouco mais gráfico. Ele lê o seu texto, entende o que você escreveu e cria imagens com base naquele texto. Assim, você consegue deixar o seu texto muito mais gráfico. Até a própria imagem que ele cria, você pode pedir para ele animar. Então, assim, tudo que você faria ali de forma manual, a inteligência artificial, o próprio Copilot, vai estar ali para te dar esse help em todos esses aplicativos da Microsoft. Obviamente, ele é pago, mas para quem trabalha com os aplicativos da Microsoft, o Office 365 vai fazer muita diferença. Outro exemplo muito interessante também é, por exemplo, o acesso de um aplicativo dentro de outro. Por exemplo, você recebeu um e-mail super longo, dá para você pedir para o Copilot para ele fazer um resumo daquele e-mail. E se no meio do e-mail fala alguma coisa sobre reunião, num tal horário, numa determinada data, você pode pedir para o Copilot reservar na sua agenda e já travar ali no Teams mesmo para você que você naquele horário tem uma reunião com o time tal. Então, é uma integração dos aplicativos da Microsoft usando o Copilot como essa integração e como esse auxiliador dentro do trabalho. Então, ele realmente veio para mudar a maneira como você trabalha.
Então é isso, meus amigos, essas são as novidades do Copilot integrado ao Office 365, o M365 Copilot. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas integrações. Vocês usam os aplicativos da Microsoft ou usam de outra marca? Deixa aí nos comentários. E assim, a grande pergunta agora não é mais se a inteligência artificial vai mudar a forma como você trabalha, é quem vai sair na frente sabendo utilizar a inteligência artificial nesses aplicativos. E se esse vídeo te ajudou a pensar um pouquinho mais sobre contratar ou não, comprar ou não um plano da Microsoft para integrar o Copilot a esses aplicativos, deixa também nos comentários e eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque aqui a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, cultura pop, cultura geek, notebook, meu Deus, é muita coisa. Então espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.